Começando então aqui com o Cronos, Guilherme, eu acho muito legal a Fiat. Na multimídia aqui eu reparei que às vezes ele mostra esse logo da Fiat, que eu acho bem legal, ele é uma coisa Também gosto. retrô. O painel digital no meio, mas os mostradores analógicos, né? Então já me sinto muito bem dentro do Fiat, né? Clássico, e eu sou fieteiro, acho que tu também Também, é. também. Então a gente se sente muito bem dentro de um Argo, dentro de um Cronos, dentro de um Pulse, né? Um Fastback. Eles são parecidos e a gente se sente à vontade, né? Com Eu certeza. gosto muito. Porque, Marco, eu vou te dizer o seguinte, ó, eu vou botar muita responsabilidade pro Cronos a partir de agora, tá? E a gente vai voltar para devolver o carro lá para Via Porto Fiat, que fez a gentileza de nos emprestar esse Fiat Cronos para a gente gravar, e a gente agradece ao Grupo Via Porto pela parceria e pela gentileza de nos emprestar o carro. Mas o que eu ia te dizer que eu vou botar responsabilidade no Cronos é pelo seguinte, Marco. Esse carro aqui, ele tem tanta capacidade hoje quanto tinha o Siena. E ele é um substituto que honra muito a tradição para a gente ter aqui em relação ao Fiat Siena. Eu acho que o Cronos ele está muito em sintonia com a própria ideia do Siena e do Gran Siena de tempos atrás. É verdade, eu tive um Linea, então eu vejo ele assim como intermediário ali entre um Linea e um Siena, e acho muito, muito legal, gosto do sedã, e deram uma caprichada muito boa nessa versão Precision. Então, com certeza é um carro que atende esse público, tanto que tinha Linea quanto quem tinha Siena, Gran Siena. Com certeza. Daqui, ó, capacidade aqui, ó, passamos numa valeta aqui, bem de boas. Exato. Né? Tá chovendo bastante agora, então a gente já vai enfrentar esse percurso com chuva. E o que a gente encontra aqui, Marco? Uma suspensão super bem pensada para o Brasil, um carro que é firme, mas ele ainda continua sendo confortável, sendo com aquele perfil de sedã. É uma suspensão super equilibrada que a gente tem nesse carro, uma suspensão também consistente, que tem capacidade para rodar no interior e por condições bem adversas, ó, como agora. Sem passar nenhum tipo de tranco ou barulho, ou bem passando muito longe do que é o fim de curso. Eu gosto muito da suspensão da Fiat e aqui mais uma vez ela acerta. É verdade. E aqui testando com condição de chuva, a gente vê a boa estabilidade, né? O carro tem uma boa altura do solo, tudo. Tô sentindo falta, acostumado a dirigir SUVs hoje, que a maioria das pessoas dirige SUVs, Verdade. do limpador traseiro, que eu já teria acionado já se tivesse num SUV. Mas ele tem o desembaçador, né? E tá bem tranquilo. E aqui eu acho, Marco, assim, que a gente está num carro que é muito próprio para rodar em cidades, por exemplo, do interior do país. Por quê? Porque esse carro ele tem maior altura do solo em relação a outros sedãs, ele tem aquele motor 1.3, 4 cilindros de concepção tradicional, que tem uma engenharia muito interessante, uma concepção interessante quando a gente fala em termos de propulsor tradicional, porque compartilha equipamentos e você vai ver com mais detalhes no review tradicional, no review padrão. Então, é um carro muito próprio para você usar longe dos grandes centros urbanos e que talvez você precisa de uma mecânica mais fácil. E precisando de uma ultrapassagem, ó, dei uma pisadinha de leve, ele já respondeu. Claro, ele não é um super esportivo, não promete grande potência, mas não decepciona nem um pouco. Ele desenvolve bem tranquilo para o trânsito na cidade, para fazer uma ultrapassagem bem tranquilo. E eu gosto muito dessa confiabilidade do 4 cilindros, de não ter turbo, é uma coisa mais tradicional, né? Mas assim, o perfil mais conservador, né? Com certeza, eu também gosto muito desse desenho. E a Fiat atende isso, e a Fiat atende isso com muita inteligência, porque ela tem um pistão a menos nos 3 cilindros e um pistão a mais nos 4 cilindros. Exatamente, e assim ela faz um motor 1.0 e um motor 1.3. Que é o mesmo motor, né? Usa basicamente, né, as mesmas peças e consegue atender duas faixas de motores. A Fiat sempre mostrando muita inteligência nos seus produtos. E aqui, assim, a gente não tem talvez grandes novidades nesse carro, né? Porque a gente percebe ali a dianteira que melhorou, que ficou mais em sintonia com o que está vindo por aí nos outros modelos. A gente também percebe faróis de LED, que já é uma evolução aqui para o Cronos, mas não é um carro que mudou, assim, ele teve um facelift, né, ali na parte dianteira. Porém, a gente tem um projeto maduro aqui. E num mundo de carros totalmente novos e que talvez no futuro a manutenção deles vai nos exigir um pouco mais de atenção, esses projetos como o do Cronos, eles são interessantes. Sim, e isso mostra o quanto
o produto é bom, né? De estar enfrentando aí, tá lançado em 2017, né? Isso aí, Quantos 2017. anos nós temos de Cronos aí já? Olha, quase 10 anos já. Pois é, então é um projeto que está muito bem consolidado, que deu muito certo, com certeza, para o Fiat, e atende muito bem aqui os consumidores. Exatamente. E, assim, esse é o tipo de carro que, se a gente coloca, né, a gente precisa entender ele e colocar em perspectiva, né, das questões que ele nos oferece. Porque, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, um ar-condicionado que ele é digital, ele é um pouco mais datado, esse ar-condicionado. A própria mídia ela é um pouco menor, como eu estou te mostrando aqui, mas ela já está com software mais atual, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel não mudou, segue o mesmo painel que a gente tem desde lá do primeiro Fiat Argo. Agora, isso para muita gente não vai fazer diferença, porque talvez o uso que esse carro vai ter não é exatamente aquela novidade, né? E a Fiat sempre fez isso muito bem, manteve versões mais clássicas ainda na linha em produção. Por isso que eu digo que hoje, com a confiabilidade que esse carro tem, ele é hoje o novo Siena, assim como o Argo é hoje o novo Palio. E assim consegue um ótimo custo-benefício, né? Com certeza. Porque as versões aqui partem de 106 mil e chegam até 120 mil aqui nessa versão topo de linha, que é a que eu escolheria. Ah, eu também escolheria essa. Um pouco mais cara, mas te oferece muitos recursos. Eu vi que tem aqui o comando de recurso para troca de áudio e volume aqui no volante. Tem todos esses comandos aqui. Piloto automático. Aliás, a mídia tem aqui o botão físico, né? Que eu acho muito legal que tenha. Verdade. Então eu gosto muito dos equipamentos todos. O teto preto é uma questão particular, mas eu gosto muito. Então eu teria a versão Precision, sem dúvida. E ele agrega aqui, por exemplo, o limpador automático, o farol automático. Num carro com farol de LED é bem interessante você ter o farol automático, né? Porque ele entrou em algum lugar, ele liga sozinho. Claro, não que no outro não seja, mas é que aqui o LED ele tem mais resistência, né? Para acender e apagar sem queimar, sem dar problema no futuro. E aqui no Cronos Precision, o farol de neblina é de série, coisa que lá no Pulse, mesmo no Impetus, que é o top, tem que pagar no opcional agora junto com o teto solar. Mas eu achei que esse carro ele manteve muito da proposta, foi muito boa essa experiência e a gente tem que agradecer de novo ao Grupo Via Porto, a equipe também do Lineu, que é responsável pelo marketing, que nos atendeu e nos acolheu e fez o empréstimo do carro para a gente poder trazer aqui sem nenhum tipo de problema todas as impressões com ele. É isso aí, fica a recomendação ali da Via Porto. Segue o nosso canal, né, 1.8. Curte lá no Instagram, no YouTube, né? Assina o sininho lá para saber sempre que a gente lança um vídeo. A gente quer lançar 1 a 2 vídeos por semana. Com certeza. Vai ter podcast, vai ter muita coisa. Então assina 1.8, se liga, segue aí que fortalece a gente. E se quiser saber mais sobre Cronos, assiste também o review completo que já está aqui no canal. É isso aí. Tchau. Valeu.